Primeiro, Jesus toma o pão e dá graças. Segundo, ele reparte. Na medida que ele reparte o pão multiplica. Na medida que ele reparte o pão multiplica. Na medida que ele está repartindo o pão para os discípulos, e os discípulos dão para aqueles que estavam assentados, todos serão alimentados. Então o pão multiplica quando ele reparte o pão com o outro. Quanto mais ele reparte, mais multiplica. Está entendendo por que você está partido? É o próprio Jesus que está repartindo para você multiplicar. Porque se não tem repartição, você não multiplica. Então ele reparte. Ele quebra. Ele permite o vaso quebrar. Ele permite o processo. Ele vai te repartindo em pedaços para que você venha crescer. É melhor quebrado na mão do oleiro do que inteiro na mão do diabo. Eu sei que dói, mas é melhor doer para crescer do que doer a vida inteira e nunca multiplicar. Às vezes é o próprio Jesus que nos quebra. Às vezes é o próprio Jesus que nos reparte. Aí a gente entra em certos processos, peneiras, nos quebra, nos molda. Como ele disse para Jeremias no capítulo 18, assim como esse vaso na mão do oleiro, és tu na minha mão, é Israel na minha mão. Ele vai fazendo isso, ele vai nos repartindo, nos amassando, nos quebrando, nos moldando. A gente não entende porque tantos pedaços estão sendo repartidos, mas é ele repartindo para multiplicar. Eu prefiro quebrar na mão de Jesus. Eu prefiro ficar repartido na mão de Jesus. Eu prefiro ser moldado na mão de Jesus. Eu prefiro sofrer na mão de Jesus do que estar inteiro na mão do diabo. Às vezes é Jesus que nos reparte. Às vezes é Ele que deseja permitir o processo para que haja multiplicação. É Ele te fazendo crescer.
E você não cresce se não tiver processo. Você não cresce se não for repartido. Você não cresce se não for quebrado. Você não cresce se não tiver guerra, se não tiver crise, se não tiver lágrima. É Ele repartindo. Ele reparte, mas reparte para multiplicar. E quanto mais Ele reparte o pão, mais multiplica. Guarda isso, quanto mais você retém, menos você tem. Quanto mais você libera, mais Deus multiplica. O segredo da multiplicação está no repartir do pão. Eu vou repetir isso. O segredo da multiplicação está no repartir do pão. Quanto mais eu retenho, menos eu tenho. Quanto mais eu reparto, mais eu multiplico. Você já viu algum liberal passar necessidade? Você já viu alguma pessoa que tem o coração aberto para o reino, mão aberta para o reino, passar por dificuldade? Porque isso aqui é princípio. Quem reparte, multiplica. Quem retém, até aquilo que tem se desfaz. Então, quer um conselho? Aprenda a repartir. Porque quanto mais reparte, mais Deus multiplica. E repartiu pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Encheram 12 cestos. Não só você vai se alimentar, como você vai levar pão para casa. Teus filhos também vão comer. Você não só vai comer desse pão, mas teus filhos também vão comer. Teu marido vai comer. Tua esposa vai comer. Seus netos vão comer.
Porque tem pão para todo mundo. Quantos meses tem no ano? Quantos meses tem um ano? Quantos meses tem um ano? Vou perguntar de novo, quantos meses tem um ano? Quantos meses tem um ano? Meses. Então recebe essa palavra profética. Porque isso aqui já é profético. Para cada mês, você vai receber um cesto diferente. Para cada mês tem pão. Vai ter pão para janeiro, vai ter pão para fevereiro, vai ter pão para março, vai ter pão para abril, vai ter pão para maio, vai ter pão para junho, vai ter pão para julho, vai ter pão para agosto, vai ter pão em setembro, vai ter pão em outubro, vai ter pão em novembro e ainda vai sobrar pão em dezembro. Porque para cada mês vai ter um cesto de pão. Recolheram e encheram 12 cestos de pão. E quem tem fé para receber, que receba. Porque não vai faltar pão na sua casa. Jesus vai suprir todas as suas necessidades.